Oi gente, tudo bem? Eu vim comentar com vocês hoje um pouco sobre a ação de cumprimento de sentença da ação de alimentos. Quando você tem uma sentença judicial que determina o pagamento da ação de alimentos e o devedor simplesmente deixa de pagar, o que você faz? Existe a chamada ação de cumprimento de sentença. É um instituto que obriga o devedor a pagar, forçando o cumprimento daquela sentença judicial. No caso da ação de alimentos, podemos pedir a prisão civil dos últimos 3 meses não pagos. Por exemplo, nós estamos no mês de janeiro de 2021. Então, do mês de janeiro de 2021, nós vamos cobrar as 3 últimas parcelas que antecedem: novembro, dezembro e janeiro. Desta forma, nós entramos no judiciário pedindo para que o devedor comprove o pagamento, pague em 3 dias ou sujeite-se à prisão civil determinada pelo juiz, certo? E aí você me pergunta, tudo bem, eu entro com um processo cobrando novembro, dezembro, janeiro. E dali para frente, fevereiro, março, abril, maio, se o processo durar 1 ano, como que faz? Na própria ação de cumprimento de sentença, é praxe do advogado pedir os 3 meses e também as parcelas que se vencerem no curso do processo. Então, se eu estiver cobrando novembro, dezembro e janeiro e a audiência de conciliação for marcada para junho de 2021, a gente vai cobrar tudo: novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Entenderam? Bom, geralmente quando a gente entra com esse tipo de ação, o juiz marca uma audiência de tentativa de conciliação. Por quê? Por vezes, o devedor dos alimentos não tem condições de pagar o débito à vista. Então, é marcada uma audiência de tentativa de conciliação, onde ele tem a possibilidade de conversar com o responsável legal do menor, pode ser a mãe, a avó, enfim, o responsável legal, e tentar um parcelamento. Só que este parcelamento sujeita-se a uma regrinha que por muitas vezes o devedor não se atenta. Além de pagar os alimentos mensais, que já foi determinado na sentença da ação de alimentos, ele ainda estará obrigado a pagar o novo parcelamento. Então, a parcela da pensão alimentícia deve ser paga mensalmente, mais o valor daquele acordo judicial que foi realizado. Em poucas palavras, se ele não conseguia pagar o valor da pensão, provavelmente vai dificultar um pouco a situação, porque além da pensão, ele vai ter que pagar o novo parcelamento. E se não pagar esse novo parcelamento, o que acontece? Ele vai preso de novo? Depende. Depende do que vai constar no termo do acordo celebrado entre as partes. Quando você vai fazer audiência de conciliação no Sejusc do judiciário, às vezes as pessoas não se atentam a pedir para inserir esse parágrafo. Se não constar que o inadimplemento gera o vencimento antecipado da dívida e prisão civil, não dá para pedir prisão civil pelo inadimplemento. Tem que estar expresso no acordo celebrado entre as partes, certo? Bom, as prestações que se vencerem no curso do processo também são questionadas e resolvidas nisso. Senão, no mesmo processo, aliás, senão não teria fim os processos. Imagina aquela situação que de 3 em 3 meses a mãe ia ter que ir atrás de um advogado para entrar com um pedido de prisão. Ficaria cansativo e acabaria sendo inviável, né? Então, para resumir tudo, já cobra os 3 meses e as parcelas que se vencerem no andamento do processo. E aí você me questiona, tudo bem, Cris, mas e as parcelas que ele ficou devendo de janeiro a outubro de 2020? Como eu faço? Não dá para pedir prisão civil. Eu expliquei que a prisão civil são dos 3 últimos meses não pagos. Nesse caso, você vai entrar com uma ação de cumprimento de sentença
pedindo penhora de bens. Então, é como se fosse, entre aspas, tá? Uma ação de cobrança. Você pode pedir penhora do FGTS, você pode pedir penhora de conta bancária. Dificilmente a pessoa vai ter o valor na conta, tá, gente? Eu tô falando aí de uma situação de 70% ou mais, pelo menos aqui na comarca de Embu das Artes, atuando pela Defensoria Pública, é o que a gente tem bastante acesso. Os pais deixam de pagar a pensão alimentícia, não tem condições de pagar porque ficou desempregado, porque ficou doente, porque aconteceu alguma coisa, porque não quer pagar mesmo e não tem bens, não tem nada e tá tudo certo. Na cabeça dele, ele acha que ele não deve pagar. Bom, duas observações. Se o pai realmente não tiver nada no nome, não trabalhar, não tem bens, não tem nada, você vai entrar com a ação, vai ganhar e não vai levar nada. Porque o pai já não tem bens, não tem nada, certo? Mas você terá um título executivo. Sabendo que ele venha a ter bens, posteriormente você pode entrar com o cumprimento daquele título executivo, uma ação de cobrança, por exemplo. Agora, por outro lado, tem pais que têm carro, moto, tem gente que é dono de empresa, tem gente que é aposentado ou recebe algum benefício do INSS, tem gente que trabalhou e tem um saldo do FGTS preso, retido na Caixa Econômica. Então, tem uma ordem, o Código Civil estabelece, o CPC, estabelece uma ordem para penhoras. E essa ordem tem que ser seguida. Então, primeiro, faz a ordem de bloqueio de conta bancária. Depois, pesquisa se tem veículo no nome. Depois, pesquisa se tem imóvel. Aí sim, você pula para o saldo residual do FGTS. Você pode pedir penhora de porcentagem de salário para tentar ver aquele crédito pago. Se o devedor de alimentos tem alguma ação judicial e você tem conhecimento deste processo, ele tem um crédito para receber, você pode, através da sentença judicial, da ação de cumprimento de sentença, anexar naquele processo e pedir penhora no rosto dos autos. É a mesma coisa de você dizer: juiz, este devedor tem uma ação de alimentos que ele deve um montante de 5 mil reais, suponhamos. Como ele tem um crédito para receber de 6 mil, reserve 5 para mim. Entendeu? Então o juiz daquele processo, ele vai reservar o seu crédito, mas ele só faz isso se você pedir, se você entrar naquele processo, se habilitar judicialmente pedindo a reserva daquele crédito, a penhora no rosto dos autos. Eu espero ter esclarecido a respeito desse assunto que muita gente tem dúvida. E vamos continuando, daqui a uns dias vão ter novos vídeos. Um abraço, até mais!